É fato que o sistema defensivo do Flamengo não está funcionando. Vamos estudar juntos esses números que provam e comprovam esse fato. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. É um material que eu ia trazer para vocês no final da temporada, mas até pelo assunto é um pouco mais conveniente eu já trazer para vocês da organização defensiva. Então o intuito desse material é mostrar para vocês onde o Flamengo está sofrendo os gols, qual está sendo a origem, por onde, qual caminho que o adversário está conseguindo ter vantagem e aos pouquinhos a gente estudando esses números, a gente consegue ter um diagnóstico desse sistema defensivo. Eu peço sempre para vocês deixarem o like no vídeo e a sua inscrição para você que não está inscrito, que me ajude a fortalecer demais. Você é sempre muito bem-vindo, eu conto com a companhia e com a força de vocês. Pessoal, para início de conversa, sistema defensivo e organização defensiva são coisas completamente diferentes. Sistema defensivo é uma faixa, uma linha da equipe que é composta pelos laterais, também pode ser pelo volante, pelo goleiro. São jogadores que compõem o sistema de defesa. Organização defensiva são todos os jogadores que estão em campo. E nesse futebol moderno, nesse futebol de proatividade, no período ofensivo e defensivo, quando a equipe está defendendo, até mesmo os atacantes devem, e por obrigatoriedade, eles têm as funções deles defensivas, seja marcando as linhas de passes, seja marcando lá em cima o portador da bola. E claro que o Flamengo está sofrendo bastante por isso. O Flamengo hoje não consegue exercer uma marcação sob pressão, com linhas altas, está estourando na linha defensiva e que está deixando ela vulnerável, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Eu vou mostrar aqui para vocês em alguns gráficos, inclusive eu peço desculpa porque o meu ombro está dolorido, eu estou com tendinite, porque alguns dizem que eu estou passando pano para o Dome. Recado, se você quer escarcéu, quer gritaria, quer um vídeo muito performático, tenha certeza que você não está no canal certo, beleza? Bom, para início de conversa, eu pego apenas os números do Flamengo no Campeonato Brasileiro Série A. Por quê? Para que esse número seja mais fidedigno, que seja de apenas uma competição. Porque a Libertadores tem um fator altitude, a Libertadores tem outros fatores, tem números que também eram do Jorge Jesus. Então, para que tenha um estudo mais fidedigno, são apenas das 19 partidas do Flamengo neste primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então, como a gente pode observar, são 19 jogos, 25 gols sofridos, o Flamengo marcou 33, mas sofreu 25 gols sofridos e há uma média de 1,31. É uma média consideravelmente alta, a gente tem que levar em consideração então que para o Flamengo vencer uma partida ele tem que marcar no mínimo 2 gols, porque 1,31 é praticamente certo, é a sua média de que ele irá sofrer. Vamos imergir nesses gols. Dos 25 gols, 7 foram de bolas paradas. Pênalti é bola parada, ok? Então são 3 gols oriundos de escanteios, 2 gols de faltas laterais, um inclusive no lado direito, o outro pelo lado esquerdo, e 2 de pênaltis. Com isso, o Flamengo sofreu 28% dos seus gols em bolas paradas e 72% de bola rolando. Se você quiser excluir os gols de pênaltis, são 20%, porque os pênaltis equivalem a 8% desse total. Um outro dado importante que eu vou trazer mais detalhes mais à frente neste vídeo. Dos 25 gols que o Flamengo sofreu, 22 foram dentro da área e 3 fora da área. É evidente que dentro desses 22 gols eu incluo os 2 gols de pênalti, é um gol de dentro da área, e o gol contra do Felipe Luiz na estreia do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Então o Flamengo toma 88% dos seus gols dentro da grande área, sofre apenas 12% são os gols fora da área. Que gols são esses? 2 contra o Atlético Goianiense e 1 do Patrick no empate contra o Palmeiras. Agora o nosso vídeo ficou mais interessante, agora começou para valer. Eu quero que vocês observem que a letra A em vermelho significa assistência. Bolinha amarelo, esses círculos amarelos, são os gols, são as finalizações. Então a gente, para pegar um recorte muito fidedigno do que é esse último terço do Flamengo que tem sofrido na organização defensiva, eu peguei as assistências e os gols, para o vídeo não ficar muito extenso, muito longo. Não peguei as pré-assistências, que também é um dado interessante para se estudar. Demarquei com essas linhas pretas aquela mesma demarcação que eu trouxe do jogo posicional com o qual o Pep Guardiola aderiu no Bayern de Munique, então também marquei para a gente entender ainda melhor todas essas zonas, todos esses sítios no campo do Flamengo. Eu quero que vocês observem que, pelo lado direito defensivo do Flamengo, 3 assistências, inclusive essas assistências são todas bola rolando, tá? Não coloquei os escanteios, tampouco as bolas paradas, as faltas. 3 assistências no último terço. A gente pode identificar isso aqui de 2 formas. Uma, explorar as costas do Isla, o Isla que dá muita profundidade no ataque, ele exige essa profundidade porque o Flamengo não tem profundidade com o Everton Ribeiro, então naquele movimento de compensação que eu já trouxe para vocês, o Isla é aquele homem para invadir o último terço do adversário pelo lado direito. Com isso o Flamengo também está sofrendo no seu primeiro terço, no terço defensivo. Então tem 3 assistências nesta área, 3 assistências
dentro da área no setor esquerdo, vou trazer mais à frente um dado numérico sobre isso. Nenhuma assistência próximo à zona 14, isso merece ser destacado. As equipes não estão armando o Flamengo, encarando a última linha, elas estão aproveitando as lateralidades, então não tem nenhuma assistência. Pelo lado direito já tem 3 assistências antes de chegar no último terço. A gente pode interpretar como um movimento que tem do Filipe Luís de diminuir o espaço. Então, com isso, o Filipe Luís não acaba gerando tanto nas suas costas. Então, o adversário está cruzando antes, mais 2, aí sim, na zona defensiva nesse primeiro terço do Flamengo. Além disso, tem uma assistência dentro da área. Se eu não me engano, essa assistência, inclusive, é do jogo contra o Vasco da Gama, quando o jogador faz uma jogada individual, passa por Bruno Henrique e Filipe Luís, e aqui ele encontra o passe. Então eu quero que vocês observem as assistências, vamos lá, aquelas movimentações, aquela sopa de letrinhas. O que ela quer dizer? Isso aqui, ó, número. Então tiveram 3 assistências fora da grande área pelo lado esquerdo, 3 dentro. Então teve 6 assistências do adversário, 1 dentro da área e 5 fora dela, mas também tiveram 6 assistências pelo lado direito. Com isso dá 50% de assistências, 50% de assistências explorando o lado direito, o que vale o registro. Por fora da área, o adversário tem 62,5% de assistências. Foram 8 assistências fora da área, sendo que dessas 8, 5 foram pelo lado direito. Porém, 4 assistências dentro da grande área. Porém, 3 foram pelo lado esquerdo, totalizando 75%. Finalizações, a grande maioria delas, quando a gente acaba setorizando em 3 corredores, corredor pelo lado esquerdo, corredor central e corredor pelo lado direito, a sua grande maioria vem pelo corredor do lado esquerdo de ataque do adversário, o lado direito do Flamengo. Eu não estou individualizando ou não estou setorizando os equívocos defensivos do Flamengo, mas isto é um fato. Pode ser que o lado direito esteja sendo sobrecarregado por uma postura do lado esquerdo, assim como pode ser que o lado esquerdo esteja sendo sobrecarregado e acaba estourando no lado direito, e pode ser que ambos os lados não tenham culpa, mas o problema seja um outro, até mesmo na recomposição, na compactação, que a gente também sabe que tem esse problema. Mas o fato é, tem muitas finalizações no lado direito da defesa do Flamengo, poucas ao centro e também algumas um pouquinho mais do que ao centro, mas pelo lado direito. Aqui são as finalizações que originaram em gols, com exceção de 2 gols que o Flamengo sofreu. O do Patrick, ele não está nesse dado, do Patrick vem bem mais de trás, praticamente na intermediária, um chute que desvia, e o gol contra do Filipe Luís. Com exceção desses, temos 23 gols aqui. E qual é o cálculo? 7 gols originaram dentro da grande área pelo lado direito. Aqui eu trago em números aquela tela anterior. 5 neste corredor central, próximo à marca do pênalti. 9 pelo lado esquerdo da grande área ofensiva do adversário, lado direito do Flamengo, são 9. E 2 gols ainda neste mesmo lado, mas foram fora da área. Se a gente pegar o somatório desse corredor, dá 11. Aqui no meio, 5, pelo lado direito, 7. Estes 7 equivalem a 30,4% dos gols sofridos. 9 e estes 2 equivalem a 47,8% dos gols sofridos do Flamengo. Eu quero que vocês observem que a zona 14, que eu já tenho falado bastante, trouxe em alguns vídeos anteriores, o Flamengo não sofreu gol na zona 14 e não sofreu nenhum passe oriundo desta zona. Vou trazer um exemplo para vocês. Júnior Barranquilla, aquele gol que o Flamengo sofre para o Júnior Barranquilla na vitória por 3-1 na Libertadores da América, é um passe oriundo da zona 14 que pega as costas da defesa e o Theo Gutierrez marca o gol. No Campeonato Brasileiro, nesses 19 jogos, não aconteceu passe e nem finalização nesta zona que é muito perigosa. É lógico que o Domi tem que dar atenção à organização defensiva do Flamengo. Tem muitos gols oriundos de paçocadas de zagueiros, erros grosseiros individuais, não importa. Mas tem que tentar minimizar ao máximo, tem que melhorar a sua organização defensiva. O sistema defensivo precisa ser melhorado e a organização defensiva, contando com a solidariedade de todas as linhas, até mesmo iniciando o seu modo defensivo lá na frente, com uma marcação ativa, com uma marcação sob pressão que dê resultado, ou uma marcação em bloco médio, uma marcação em linhas de passo que diminui as possibilidades. O Flamengo não pode ser vulnerável lá na frente, porque já demonstrou que atrás a equipe não está conseguindo ser homogênea, não está conseguindo compensar problemas defensivos ainda das primeiras linhas. Pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui, mais uma vez agradeço a todos, like no vídeo, se inscreva no canal, até um próximo, forte abraço a todos e tchau, tchau!